Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Forte Responde. Se você tem alguma dúvida, já coloca nos comentários. Então vamos lá para a primeira pergunta. Tenho muitas plantas e só final de semana eu posso cuidar. Qual adubo que eu posso usar nelas sem exceção? Um adubo que você pode utilizar em diversas plantas é o Forte Jardim. Você pode usar em todos os tipos de plantas. Ou também o Forte Coat. Qual que é a diferença de um e outro? Se você não tem muito tempo para adubar, use o Forte Coat, que a adubação dura 5 meses. Então, se você colocar ele hoje, você vai adubar só daqui a 5 meses novamente. Então, um adubo que serve para todos os tipos de planta e que dura bastante. Se você usar o Forte Jardim, vai depender se suas plantas estão no vaso ou se elas estão no canteiro. Geralmente você faz a adubação em vasos a cada 15 dias e jardins ali uma vez por mês. Tem pouco tempo? Usa o Coat. Se você tiver um pouco mais de tempo, pode usar o Forte Jardim. E aí, tá gostando do vídeo? Então já aproveita, curte esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Então vamos para a próxima pergunta sobre jabuticabeira. Eu tenho uma jabuticabeira híbrida. Como que eu faço para ela produzir? E ela está plantada em um vaso. Quando você tem uma jabuticabeira híbrida ou até a sabará e outro tipo de jabuticaba também, para você fazer com que elas produzam, você precisa de tempo, é o primeiro ponto. Por que eu falo tempo? A jabuticabeira híbrida, ela vai produzir depois que ela tiver mais ou menos uns 3 anos. 2 anos e meio a 3 anos ela começa a produzir. Ela começa a soltar flores e aí ela está capaz de produzir frutos. Se fosse uma sabará, ela demora às vezes de 8, 10 anos, algumas demoram até 15 a 20 anos para começar a primeira produção. Mas se ela já está madura, se ela já produz flores, ela já é capaz de produzir frutos. Mas para isso você precisa do quê? De água, adubação e sol. Tá? Esses 3 pontos aí são importantes para você produzir. Você está molhando sua jabuticabeira? O ideal é molhar um pouquinho por dia, manter o solo úmido. Tá? Viu que começou a secar? Molha ali. Ela precisa de bastante água. Principalmente na florada. Quando ela começa a produzir flores, não pode faltar água. E um outro ponto importante é a adubação. Se a gente não aduba, a gente não devolve os nutrientes que a planta vai tirando ao longo do crescimento. Imagina só, ela cresceu o caule, galhos, ramos, folhas, ela gastou bastante energia para isso. E se você colheu frutos, você está tirando cada vez mais. E você precisa repor adubando com Forte Jabuticabeiras. E vamos para a próxima pergunta. Estou começando a cuidar de plantas agora. Poderia me dar algumas dicas básicas? Com certeza. Então, a gente está aqui para ajudar as pessoas a se apaixonarem por cuidar de plantas. Essa é a nossa missão aqui da Forte. Então, como que a gente pode ajudar você aí? Primeiro passo, é importante conhecer a espécie que você tem. Saber se ela é de sol, se ela é de sombra, de meia sombra. Hoje em dia está muito mais fácil na internet, né? A gente consegue buscar essas informações. E aí você conhecendo, sabendo qual espécie que você tem, você vai saber onde você vai colocar essa planta. Esse é o primeiro passo. Tem gente que quer colocar uma planta no escuro, tá? E não vai se desenvolver. Ou a pessoa pega uma planta de sombra e coloca no sol e ela queima. E aí ela acha que é fungo, que ela acha que é doença, na verdade, porque está colocando a planta no local errado. Então, o primeiro passo, colocar a planta certa no lugar certo. E aí o próximo cuidado essencial é a água. A gente não pode nem molhar demais, nem molhar de menos. E para você que está começando, tem uma dica boa aí. É só colocar o dedo na terra, no substrato ali, e verificar se está seco. Se estiver seco, começando a secar, você molha. Se ele está úmido, espera um pouquinho mais para molhar. Um outro passo importante é a adubação. Então, veja qual tipo de planta que você tem. E a gente tem aqui na Forte vários tipos de fertilizante para flores, para frutas, para jabuticaba, de acordo com o tipo de planta que você tem. E a adubação é você devolver os nutrientes que a planta tira da terra. Então é importante estar adubando sua planta com frequência. Em vasos ali a cada 15 dias, em canteiros pelo menos uma vez por mês.
E outro ponto importante é você cuidar do solo, né? Não só adubando, mas a terra não pode estar dura, compactada, tem que ser um solo mais solto, um solo mais leve para as raízes crescerem ali. Se você vai plantar num solo, então não esquece de mexer, misturar esse solo com bastante material orgânico. O que é material orgânico? Pode ser humus, pode ser um composto, um substrato, um condicionador, alguma coisa que vai deixar essa terra mais fofa para as raízes conseguirem se desenvolver bem. E aí, gostou desse vídeo? Então aproveita e já compartilha com os amigos. Se não deu like ainda, dá o like aí e se inscreve no canal.